Rafael olhava pela janela do apartamento onde vivia com Clara, observando a cidade pulsar ao seu redor. A luz do sol filtrava-se através das cortinas, lançando um brilho suave na sala, enquanto o aroma do jantar que Clara preparava preenchia o ar. Era uma noite especial, o 5º aniversário de casamento do casal. Clara, com seu sorriso caloroso e um olhar que exibia amor genuíno, havia planejado tudo com carinho. Mas Rafael, imerso em pensamentos sobre os próximos passos que poderia dar em sua carreira, mal conseguia prestar atenção nos detalhes que cercavam aquele momento. Rafael, você está me ouvindo? Clara perguntou, interrompendo seus devaneios. Ela estava vestida elegantemente, com um vestido que realçava suas curvas e um colar delicado que brilhava sob a luz. Sua expressão era de preocupação misturada com esperança. Desculpe, amor. O que você disse? Ele respondeu, rapidamente voltando-se para ela, tentando disfarçar a distração. Eu disse que preparei seu prato favorito. Fiz uma lasanha especial. E estou tão feliz por podermos celebrar juntos. Clara sorriu. Mas Rafael notou uma sombra de desânimo em seu olhar. Ele forçou um sorriso, tentando se sentir grato. Mas sua mente continuava devagar. A ambição de ascender socialmente pulsava em seu peito, uma chama que não se apagava. O desejo de ter uma vida repleta de luxo e prestígio ofuscava a apreciação que deveria sentir pelo amor que Clara lhe dava. Isso é maravilhoso, Clara. Você sempre faz o melhor, ele disse, embora sua voz não transmitisse a emoção que esperava. A verdade era que, em vez de valorizar o presente, Rafael sonhava com o futuro que poderia ter ao lado de pessoas influentes. Em sua mente, ele já se via cercado por uma elite que admirava e desejava. Conforme a noite avançava, Clara tentava trazer à tona memórias de momentos felizes que haviam compartilhado. Ela falava sobre a primeira vez que se conheceram, como ele a fez rir em meio a um dia chuvoso, e como seus olhos brilhavam quando ele falava sobre seus sonhos. Mas Rafael, com um sorriso forçado, não conseguia se conectar. A cada palavra de Clara, ele sentia-se mais distante, como se um muro invisível se erguia entre eles. Você se lembra da nossa viagem para a praia no último verão? Clara perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Claro, foi um bom momento, Rafael respondeu, mas sua mente vagava. Ele pensava em como poderia usar aquele tempo para construir uma rede de contatos que o ajudasse a escalar na carreira. O amor que Clara tinha por ele parecia insignificante diante das oportunidades que poderia perder. Clara, percebendo a falta de entusiasmo dele, decidiu mudar de assunto, tentando entender o que se passava na mente do marido. Rafael, você tem pensado em algum projeto novo? Algo que possa nos ajudar a crescer? Perguntou, com um toque de esperança em sua voz. Sim, algumas ideias estão passando pela minha cabeça. Eu tenho um contato que pode ser muito útil, ele disse, a voz começando a ganhar vida ao falar sobre negócios. Naquele instante, Clara sentiu que a conversa estava finalmente tomando um rumo positivo. Que ótimo, amor. Estou ansiosa para ouvir mais sobre isso. Você sempre teve um talento incrível para seus projetos. Ela respondeu, encorajadora. Mas Rafael estava longe de se sentir satisfeito. Ele estava fascinado por um mundo onde o status e o dinheiro eram tudo, e Clara parecia apenas um entrave em seu caminho. Enquanto isso, a figura de Isabela, uma jovem rica e glamourosa que ele havia conhecido em uma festa de negócios, começava a se infiltrar em seus pensamentos. Ela era tudo o que ele desejava: beleza, riqueza e a promessa de um estilo de vida que sempre quis. Naquela noite, enquanto o jantar avançava, Rafael não pôde deixar de imaginar como seria sua vida ao lado de uma mulher como Isabela. Ele se pegou pensando em festas luxuosas, viagens exóticas e um círculo social que o admiraria e respeitaria. A visão de Clara, com seu amor incondicional e sua simplicidade, parecia cada vez mais distante. Após o jantar, Clara, animada, sugeriu que assistissem a um filme,
algo que costumavam fazer em suas noites juntos. Ela se levantou para preparar a pipoca, enquanto Rafael se acomodava no sofá, absorto em seus próprios pensamentos. O que você acha de um filme romântico? Clara perguntou, já na cozinha. Pode ser, desde que não seja muito clichê, respondeu Rafael, sem realmente prestar atenção. Clara percebeu a indiferença nas palavras dele, mas decidiu não deixar que isso estragasse a noite. Em vez disso, ela buscou uma forma de trazer um pouco de alegria ao ambiente. Eu adoro aqueles filmes clássicos, você sabe. São sempre tão encantadores. Clara comentou, tentando manter a conversa leve. Sim, claro, Rafael respondeu, mas sua mente estava longe. Ele se via em uma vida onde Clara não fazia parte, e essa ideia o seduzia. Quando o filme começou, Rafael tentou se concentrar, mas a imagem de Isabela não saía de sua cabeça. A beleza dela, o jeito como se movia com confiança e a maneira como todos ao seu redor a admiravam deixavam inquieto. Ele começou a se perguntar se Clara era realmente a pessoa certa para ele. O amor que ela lhe oferecia parecia pequeno em comparação ao que poderia ter. A cena mudava, e Rafael finalmente olhou para Clara, que estava absorvida pelo filme, um sorriso suave nos lábios. Naquele momento, ele se sentiu culpado. Mas a culpa logo se desvanecia, dando lugar ao desejo ardente de uma vida diferente, mais glamourosa. Clara, ele começou, hesitando. As palavras estavam na ponta da língua, mas ao olhar para o rosto dela, ele se sentiu paralisado. Como poderia dizer a ela que seu coração já estava dividido? O que foi? Amor. Clara interrompeu, seus olhos buscando os dele. Ela parecia tão esperançosa, tão disposta a lutar pelo que tinham. É só que... Rafael hesitou novamente, a voz falhando. Ele sabia que algo precisava mudar. E, em seu íntimo, a decisão já havia sido tomada. Naquela noite, enquanto o filme prosseguia, Rafael decidiu que era hora de agir. Ele não sabia como Clara reagiria, mas a ideia de viver uma vida sem as limitações que ele sentia com ela parecia cada vez mais atraente. O brilho no olhar dela, que antes o encantava, agora parecia apenas um lembrete de tudo que ele estava disposto a abrir mão. E assim, naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, Rafael se preparava para dar um passo que mudaria suas vidas para sempre. A ambição o guiava, e o amor que tinha por Clara começava a se dissipar como fumaça, deixando apenas um vazio que ele não estava pronto para enfrentar. A vida de Rafael e Isabela se desenrolava em um ritmo frenético, repleto de glamour, festas e uma incessante busca por prazer. As noites eram longas, marcadas por risos e brindes, enquanto as tardes eram consumidas em viagens para destinos exóticos. No entanto, à medida que os dias se passavam, Rafael começou a sentir um vazio crescente, uma sensação que o acompanhava como uma sombra. Em uma festa à beira da piscina, em uma mansão deslumbrante, Rafael observava Isabela rindo e se divertindo com um grupo de amigos. Ela estava radiante, vestida em um vestido azul que refletia a luz da lua. Rafael, embora cercado de pessoas, sentia-se isolado. Ele pegou um copo de champanhe. Enquanto observava, não pôde deixar de se perguntar se aquela era realmente a vida que ele desejava. Rafael! Isabela exclamou, aproximando-se dele com um sorriso que poderia iluminar o lugar. Você precisa se juntar a nós. Estamos prestes a jogar um jogo de verdade ou consequência. Eu estou bem aqui, só observando. Ele respondeu, tentando esconder a apatia em sua voz. Ah, não seja assim. Venha. É divertido. A vida é muito curta para ser levada tão a sério. Isabela insistiu, puxando-o pela mão. Ele se deixou levar, a imagem de Clara surgindo em sua mente, mas rapidamente foi ofuscada pelo brilho do novo mundo que havia escolhido. Claro, vamos lá, disse Rafael, forçando um sorriso enquanto se juntava ao grupo. Durante o jogo, Isabela fez uma pergunta provocativa a um dos convidados.
Se você pudesse escolher entre amor verdadeiro e status, o que você escolheria? O ambiente ficou em silêncio. Rafael sentiu uma pontada no estômago ao ouvir a pergunta. Ele se lembrou de Clara, de suas conversas profundas e dos momentos que realmente importavam. Mas a resposta de Isabela foi rápida e segura. Status, é claro. O que adianta ter amor se você não pode mostrar ao mundo que é alguém importante? Ela riu, mas Rafael notou uma frieza em suas palavras que o incomodou. Ele tentou ignorar a sensação de desconforto, mas era como se uma nuvem escura estivesse pairando sobre ele, um lembrete constante do que realmente importava. Nos dias que se seguiram, Rafael continuou se afundando em festas, mas as risadas começaram a perder o brilho. Ele passou a se sentir como um ator em um palco, desempenhando um papel que não era seu. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava por um elegante shopping, que ele teve um momento de clareza. Observando as vitrines repletas de roupas de grife, ele percebeu que aquela busca incessante por bens materiais, status não preenchia o vazio que se instalara em seu coração. Rafael, você está bem? Isabela perguntou, interrompendo seus pensamentos. Você está tão distraído ultimamente. Estou apenas pensando. Ele respondeu, seu tom mais sério do que o habitual. Pensando no quê? Se você está preocupado com o que as pessoas pensam de nós, não se preocupe. Estamos no auge, querido. Isabela sorriu, mas Rafael sentia que havia algo superficial em sua alegria. Só, apenas refletindo sobre o que realmente importa. Às vezes, sinto que tudo isso é apenas uma fachada, ele disse, hesitante. Fachada. Rafael, você precisa relaxar. O que importa é o agora, o que vivemos. Não vamos perder tempo pensando em coisas que não podemos mudar. Isabela retrucou, sem entender a profundidade de suas palavras. Rafael assentiu, mas dentro dele, uma tempestade de emoções se formava. Ele se lembrou de Clara, de como ela sempre o incentivou a sonhar, mas também a apreciar os momentos simples. Aquela vida de extravagância parecia vazia. Em sua mente, Rafael começou a questionar se realmente havia feito a escolha certa ao deixar Clara para trás. Enquanto isso, Clara estava em um lugar completamente diferente. A dor da separação havia sido intensa, mas, com o tempo, ela começou a se reerguer. A cada dia, Clara se tornava mais forte e mais independente. Ela decidiu investir em si mesma, focando em sua carreira e em seus sonhos que haviam sido deixados de lado durante o casamento. Em uma manhã ensolarada, Clara se sentou em sua nova mesa de escritório, observando a vista da cidade pelas janelas amplas. Ela havia conseguido um emprego em uma startup promissora, onde sua criatividade e habilidades eram valorizadas. Os colegas a admiravam por sua determinação e seu jeito acolhedor. Clara, você se destacou na reunião de ontem. Suas ideias são brilhantes, comentou sua colega Ana, trazendo um café. Obrigada, Ana. Estou apenas tentando fazer o meu melhor, Clara respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Você está radiante. Nunca a vi tão confiante, Ana disse, observando a transformação de Clara. Eu aprendi que a vida continua, mesmo quando parece que tudo desmoronou. E, para ser honesta, estou muito feliz agora, Clara revelou, um brilho de satisfação em seus olhos. Enquanto Clara prosperava, Rafael se afundava em suas inseguranças. Ele tentava se convencer de que estava feliz ao lado de Isabela, mas as conversas superficiais e a falta de conexão emocional o deixavam cada vez mais frustrado. Uma noite, em um jantar elegante, Rafael decidiu confrontar Isabela sobre suas preocupações. Isabela, você já parou para pensar sobre o que realmente queremos? Sobre o que realmente importa em um relacionamento? Ele começou. Claro que sim. O que importa é que estamos juntos e que nos divertimos. Para que complicar? Isabela respondeu, com um olhar de desdém. Mas e o amor? E a conexão? Às vezes sinto que estamos apenas vivendo uma ilusão, Rafael disse, sua voz carregada de desespero. Isabela riu. Amor. Isso é um conceito ultrapassado, Rafael. O que realmente conta é o que podemos conquistar juntos, as festas que podemos frequentar e o status que podemos alcançar.
Se você não consegue ver isso, talvez esteja no lugar errado. Ela retrucou, fazendo Rafael se sentir ainda mais perdido. Ele se levantou da mesa, incapaz de suportar mais aquela conversa. As palavras de Isabela ecoaram em sua mente, e ele percebeu que estava preso em uma armadilha que ele mesmo havia criado. O glamour ao seu redor não era suficiente para preencher o vazio que se expandia dentro dele. A solidão o consumia, e ele não podia mais ignorar a verdade. Ele havia trocado um amor verdadeiro por uma ilusão. O que havia construído com Isabela não passava de uma fachada, um mundo de superficialidade que lhe deixava com um gosto amargo na boca. Enquanto Rafael lutava contra essa realidade, Clara se tornava cada vez mais forte, transformando sua dor em empoderamento e autoconhecimento. O contraste entre suas vidas nunca fora tão evidente. Agora, a única pergunta que pairava na mente de Rafael era se ele ainda tinha a chance de reverter sua escolha e se redimir. Ele sabia que precisaria enfrentar suas inseguranças e abraçar a verdade que tanto temia. A vida de Clara, repleta de crescimento e renascimento, o inspirava, mas ele ainda se sentia aprisionado em um ciclo de superficialidade que parecia impossível de quebrar. A sombra de suas decisões começava a se dissipar, deixando espaço para uma nova luz. Mas seria ele capaz de seguir esse caminho? Rafael estava nervoso enquanto se preparava para o evento de caridade. O paletó bem ajustado e a gravata cuidadosamente escolhida não conseguiam esconder a inquietação que sentia no fundo da alma. Ele havia sido convidado por Isabela. Embora a ideia de estar ao lado da jovem milionária o animasse, havia uma parte dele que temia o que poderia encontrar no evento. Após meses afastado de Clara, a possibilidade de reencontrá-la o deixava ansioso e inseguro. A festa era realizada em um elegante salão de um hotel 5 estrelas, com lustres brilhantes e mesas elegantemente decoradas. A música suave preenchia o ambiente, enquanto os convidados, vestidos com trajes formais, circulavam em pequenos grupos, conversando e rindo. Rafael respirou fundo ao entrar, seus olhos se movendo rapidamente, tentando localizar Isabela. Ao encontrá-la, ele se sentiu aliviado, ao mesmo tempo, inquieto. Isabela estava deslumbrante, com um vestido vermelho que se ajustava ao seu corpo de forma perfeita, destacando sua beleza e riqueza. Você está incrível, meu amor, disse Rafael, aproximando-se dela com um sorriso nervoso. Obrigada, querido. Vamos fazer a nossa entrada triunfal. Isabela respondeu, piscando para ele enquanto se dirigiam para o centro do salão. Conforme a noite avançava, Rafael não conseguia tirar os olhos de Isabela. Ela estava cercada por um grupo de amigos, todos parecendo tão superficiais e despreocupados. Ele tentava se integrar à conversa, mas as piadas que faziam e os temas discutidos pareciam distantes de sua realidade. A cada comentário, a cada risada, sentia-se mais deslocado. Era como se estivesse em um filme, onde ele não pertencia àquela história. Olha só, um ex-marido de uma ex-esposa, Isabela exclamou, chamando a atenção de todos ao seu redor. Rafael virou-se, e seu coração parou. Clara estava ali, ainda mais radiante do que se lembrava. Ela estava usando um vestido azul que acentuava sua figura, e seus olhos brilhavam com uma confiança que o deixou perplexo. Oi, Rafael, Clara disse, com um sorriso cortês, mas sem calor. Como você está? Oi, Clara. Estou bem, e você? A voz de Rafael soou mais fraca do que pretendia. Ele se sentia pequeno diante dela, como se as escolhas que fizeram tivessem reduzido a nada. Estou ótima, obrigada, Clara respondeu, olhando nos olhos de forma firme. Tenho trabalhado bastante, mas estou feliz. Rafael percebeu que Clara não era mais a mulher insegura que ele havia deixado para trás. Havia ali uma força, uma determinação que o impressionava. Ele se sentiu triste por não ter reconhecido essa força antes. Enquanto conversava com ela, notou que Isabela se afastara para conversar com outros convidados. Ele tinha a oportunidade de falar com Clara, e seu coração pulsava com uma mistura de arrependimento e admiração. Você está muito bem, Clara. Nunca a vi tão confiante, ele disse, tentando ser sincero. Obrigada, Rafael. A vida nos ensina, não é mesmo? Clara sorriu, mas havia uma tristeza escondida em seus olhos. Aprendi a cuidar de mim e a valorizar o que realmente importa. Rafael sentiu uma pontada de dor ao ouvir essas palavras.
Ele havia sido responsável por sua dor e desilusão. E agora via o quão longe Clara havia chegado. A conversa estava se tornando intensa. E ele não sabia como prosseguir. Estava prestes a perguntar sobre a vida dela, quando Isabela voltou, interrompendo o momento. Clara, querida, você ainda se lembra de mim? Isabela disfarçou um sorriso, mas a arrogância em sua voz era clara. Acho que você não deve se lembrar de mim, mas sou a nova namorada do seu ex-marido. Clara olhou para Isabela com uma expressão neutra, mas Rafael podia sentir a tensão crescente entre as duas. Sim, eu lembro de você, Isabela. É bom ver você novamente, respondeu Clara, mantendo a compostura. Rafael se sentiu envergonhado e um pouco irritado com a atitude de Isabela. Ele não queria que a situação se tornasse uma competição. Vamos nos concentrar no motivo pelo qual estamos aqui. Este evento é para ajudar os outros, ele disse, tentando acalmar as águas. Isabela, porém, não parecia disposta a deixar isso passar. Oh, claro. Mas você sabe, Rafael, o que realmente importa é como as pessoas te veem. A vida é uma grande competição, e eu pretendo vencer, afirmou, levantando o queixo com orgulho. Rafael engoliu em seco, sentindo um desconforto crescente. Ele olhou para Clara, que agora exibia um sorriso educado, mas Rafael podia ver a incredulidade em seus olhos. A arrogância de Isabela se tornava cada vez mais insuportável, e ele começou a questionar se havia realmente feito a escolha certa ao trocar Clara por ela. Isabela, você sabe que o que realmente importa é a intenção por trás de nossas ações, certo? Clara interveio, com um tom calmo, mas firme. Ajudar os outros é algo que vai além de status ou competições. Isabela revirou os olhos. Claro, querida. Mas você sabe, nem todos têm a sorte de ter um ex-marido que pode se dar ao luxo de ser generoso. Às vezes, é preciso ser um pouco mais pragmático. Rafael sentiu uma onda de raiva. Ele queria defender Clara, mas também temia fazer mais confusão. No entanto, ao olhar para Clara, viu a força que ela emanava. Ele decidiu que não iria mais se calar. Isabela, Clara tem razão. O que realmente importa são as pessoas e não os rótulos que temos. Eu errei ao priorizar a superficialidade. Agora, vejo quão valioso é o amor verdadeiro e as relações sinceras, Rafael disse, sua voz firme. Clara olhou para ele, surpresa, mas ao mesmo tempo orgulhosa. O clima no ambiente parecia tenso, mas Rafael sentia que havia feito a coisa certa. Ele percebeu que estava começando a se libertar das amarras do passado, que o amor que ele havia deixado para trás ainda tinha um lugar especial em seu coração. Isabela, por outro lado, ficou visivelmente irritada com a intervenção de Rafael. Parece que você está se arrependendo, Rafael. Mas não se preocupe, você sempre pode voltar a ser quem era. Só precisa de um pouco mais de ambição, ela disse, com um sorriso forçado. Rafael olhou para Clara, que agora tinha uma expressão de compreensão. Ele não queria mais aquela vida vazia e cheia de superficialidade. Eu não quero voltar a ser quem era, Isabela. Aprendi que o verdadeiro valor da vida não está em bens materiais ou status, mas nas pessoas que amamos e nas conexões que formamos. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, e Clara sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Ele estava começando a entender, e Clara parecia ter certeza disso. A festa continuava ao redor deles, mas Rafael sentia que um novo capítulo estava se abrindo em sua vida, um que poderia levá-lo a um lugar mais autêntico e gratificante. Nesse momento, Rafael percebeu que a escolha que fizera não era apenas uma questão de amor, mas uma lição sobre o que realmente importa na vida. Ele olhou para Clara, com um novo respeito e admiração. E, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que poderia, talvez, encontrar um caminho de volta para o amor verdadeiro. A luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas do luxuoso apartamento de Isabela, refletindo-se em objetos caros e reluzentes, mas não era o brilho dos adornos que chamava a atenção de Rafael. Ele se sentava no sofá de couro, as mãos entrelaçadas, perdido em seus pensamentos. O ar ao seu redor estava denso, carregado de uma tensão que se tornará comum nos últimos dias. Ao seu lado, Isabela folheava uma revista, ocasionalmente lançando olhares desconfiados para ele. Você está muito quieto hoje, Rafael. Ela disse, rompendo o silêncio. As palavras saíram de seus lábios com um tom de desinteresse,
como se o que ele sentia não importasse. Está pensando em algo? Rafael hesitou, a insegurança crescendo dentro dele. Só estou tentando entender as coisas, ele respondeu, a voz trêmula. Acho que precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Isabela fechou a revista com um estalo, sua expressão mudando de desinteresse para impaciência. O que há para conversar? Estamos juntos, certo? O que mais você quer? Eu quero saber se você realmente me quer, ou se é só uma fase para você, disse Rafael, levantando-se e caminhando até a janela. Ele olhou para a cidade lá fora, a agitação das ruas contrastando com a calma superficial daquele apartamento. Eu sou um homem comum, e você sabe disso. Estou começando a sentir que não sou o que você realmente deseja. Isabela se levantou e foi até ele, colocando a mão em seu braço, um gesto que deveria ser reconfortante, mas que não ajudou a aliviar a angústia que crescia dentro dele. Meu pai não gosta de você, Rafael. Ele acha que você é um perdedor, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Ele sempre me disse que deveria me juntar a alguém que fosse à altura das nossas expectativas. Alguém que me eleve, sabe? Mas o que isso significa para nós? Você realmente se importa comigo ou só com o que eu posso representar em sua vida? Rafael questionou, seu tom agora mais firme. A verdade era que ele sentia que o amor que havia por Clara ainda pulsava em seu coração, e aquela nova vida parecia cada vez mais frágil, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Eu não posso lutar contra a opinião do meu pai, Isabela respondeu, um leve tremor na voz. Você sabe como ele é. E, honestamente, eu não posso me dar ao luxo de perder tudo que construí por causa de um relacionamento que não tem futuro. Rafael se afastou, sentindo o peso de suas palavras. A frustração e a decepção o invadiram como uma onda. Ele se sentia mais distante dela do que nunca. Então é isso. Você está disposta a abrir mão de nós por causa de uma expectativa social. Não é só isso, Isabela exclamou, elevando a voz. É a realidade em que vivemos. Você, com essa sua história de vida simples, não pode simplesmente ignorar as consequências. Eu quero que sejamos felizes, mas você precisa entender que o mundo ao nosso redor não permite isso. Então, o que você quer que eu faça? Mude quem sou. Eu não posso me transformar em alguém que não sou apenas para agradar a seu pai. Rafael gritou, sentindo a raiva e o desespero borbulharem dentro dele. A discussão atingiu um ponto crítico, e ambos estavam visivelmente abalados. Isabela se afastou, cruzando os braços, enquanto Rafael se sentou novamente, a cabeça entre as mãos. A sensação de estar em um beco sem saída o envolvia, e ele começou a refletir sobre suas escolhas. No dia seguinte, Rafael decidiu que precisava agir. Ele não poderia apenas sentar e esperar que tudo se resolvesse. Ele queria conquistar a aprovação do pai de Isabela, acreditando que, se conseguisse isso, poderia finalmente se sentir parte do mundo que ela habitava. As instruções dela ecoavam em sua mente. Você precisa mostrar que é digno. Com determinação, ele começou a planejar como se apresentaria ao pai de Isabela. Ele se vestiu com uma camisa social e um blazer, tentando se parecer com o que considerava um homem de negócios bem-sucedido. O dia estava ensolarado, mas o céu parecia nublado para ele, como se o universo estivesse ciente de sua luta interna. Oi, Rafael, disse Isabela ao vê-lo se arrumar. Sua expressão era uma mistura de preocupação e surpresa. Você está diferente. Vou ter uma reunião com seu pai, disse ele, tentando esconder a ansiedade que o consumia. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Isabela perguntou, seus olhos se estreitando. Ele é difícil. Eu preciso tentar, Isabela. Se isso for importante para você, eu farei. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que estava pronto para o desafio. Quando chegou à imponente mansão de Isabela, Rafael sentiu o coração disparar. A grande entrada, com seus pilares decorados e uma escadaria majestosa, parecia um portal para um mundo que ele nunca teria imaginado que poderia fazer parte. Ele subiu os degraus, seu peito apertado de nervosismo. Ao entrar, foi recebido por um empregado que o conduziu até o escritório do pai de Isabela. O ambiente era luxuoso, adornado com obras de arte e móveis de design. O homem que estava prestes a conhecer era o símbolo do sucesso que Rafael tanto desejava em sua vida. Ah, você deve ser o Rafael, disse o pai de Isabela,
Um homem de meia idade com um olhar crítico e um aperto de mão firme. Sente-se. Rafael se acomodou, tentando manter a compostura. Senhor, eu queria falar sobre Isabela. O que exatamente você tem a oferecer para ela? Interrompeu o homem, seu tom direto e desdenhoso. O que você faz da vida? Como você planeja sustentá-la? A pergunta o pegou de surpresa, e Rafael gaguejou. Eu trabalho como analista em uma empresa de marketing. Estou buscando crescer profissionalmente. Mas você não tem um sobrenome que impressione, não é? O que você realmente tem a oferecer para minha filha? O pai de Isabela continuou, sem disfarçar o desprezo. Eu posso lhe garantir que sou um homem trabalhador e dedicado. Rafael tentou argumentar, mas a sensação de inadequação começou a dominá-lo. Eu amo Isabela. Estou disposto a fazer o que for preciso para construir um futuro ao lado dela. O homem o encarou, avaliando-o como um produto em uma prateleira. Amor não paga contas, garoto. Você precisa entender que é preciso mais do que sentimentos para sustentar um relacionamento na nossa sociedade. Aquelas palavras cortaram Rafael como uma faca. Ele se sentiu pequeno, insignificante, diante daquela figura imponente que representava tudo o que ele não era. O que deveria ser uma oportunidade de se mostrar havia se tornado um momento de humilhação. Se você realmente ama minha filha, prove que pode oferecer a ela o que ela merece. O pai de Isabela finalizou, levantando-se e indicando que a conversa havia terminado. Desolado, Rafael saiu da mansão com a sensação de que tinha falhado. Ele não sabia o que dizer a Isabela, mas sua mente estava um turbilhão. Ele se sentia perdido, como se estivesse preso em um labirinto sem saída. A ilusão de que poderia fazer parte daquele mundo parecia ter se dissipado. Ao chegar em casa, a única coisa que Rafael conseguia pensar era em Clara. Ele se lembrou de como ela sempre acreditou nele, mesmo quando ele próprio duvidava de suas capacidades. O amor que um dia desprezou agora lhe parecia uma luz no fim do túnel. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que havia perdido essa chance. A realidade de sua situação começou a pesar sobre ele. Isabela, agora mais distante do que nunca, escolheria a segurança financeira em vez do amor genuíno. E ali estava ele, um homem que trocou tudo que tinha por um sonho que se mostrava cada vez mais vazio. Enquanto isso, Clara brilhava em sua nova vida, a mulher forte e independente que ele nunca valorizou como deveria. A profunda desilusão começou a se transformar em reflexão. Rafael percebeu que havia apenas uma saída para sua confusão. Ele precisava se encontrar novamente, longe das expectativas alheias e da superficialidade que o cercava. A jornada ainda não havia terminado, mas a cada dia que passava, a necessidade de reconquistar o que havia perdido tornava-se mais clara. O dia amanheceu cinzento e pesado, refletindo o estado emocional de Rafael. Ele se sentia como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A demissão inesperada da empresa, um escândalo que ele jamais imaginou que pudesse afetá-lo, deixou seu mundo em ruínas. A vida que antes parecia repleta de promessas e glamour, agora era um imenso vazio. Ele não tinha amigos, não havia mais festas, nem Isabela para confortá-lo. A jovem milionária, que parecia ser a resposta para todos os seus anseios, havia se afastado assim que soube de sua queda. Rafael se viu sozinho, em um apartamento que outrora pulsava vida e alegria, agora ecoando apenas solidão. Enquanto olhava pela janela, observando a chuva que caía sem parar, lembrou-se de Clara. A imagem dela, forte e decidida, em seu recente reencontro durante o evento de caridade, voltou à sua mente. A forma como ela havia se reerguido após sua traição o deixou perplexo. Ele a havia subestimado, acreditando que sua ambição era apenas um reflexo de sua fragilidade. Agora, no entanto, ele se perguntava se poderia haver uma chance de reconciliação. Naquele momento, o telefone tocou. Rafael hesitou antes de atender. Era um número desconhecido, mas, em sua situação, qualquer ligação parecia ser uma oportunidade. Alô? Respondeu, a voz embargada. Rafael. Aqui é Clara, disse a voz do outro lado, suave e firme. O coração de Rafael acelerou. Eu soube do que aconteceu. Sinto muito por você. Obrigada, Clara, respondeu ele, tentando manter a voz estável. Foi um choque. Eu não sei como recomeçar. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu tenho uma proposta para você, disse ela,
E a expectativa cresceu em Rafael. Eu abri minha própria empresa e preciso de uma força extra. Você gostaria de trabalhar comigo? O silêncio se instalou por um momento. Rafael sentiu uma mistura de gratidão e vergonha. Clara, eu não posso aceitar sua caridade. Depois de tudo que eu fiz. Não é caridade, Rafael. É uma oportunidade. Eu acredito que você pode se recuperar se tiver a chance de trabalhar duro e se redimir. Ela insistiu. Eu ainda me importo com você, apesar do que aconteceu. Ele respirou fundo, ponderando as palavras dela. Era uma segunda chance, mas também era um lembrete constante de seus erros. Eu aceito, Clara, mas preciso que você saiba que não será fácil. Eu não sou a mesma pessoa que era antes. Isso é bom. Ninguém precisa ser o mesmo depois de passar por dificuldades. Vamos nos ajudar, Clara respondeu. A determinação em sua voz ressoou com Rafael, e ele começou a sentir uma centelha de esperança. Naquela mesma semana, Rafael começou a trabalhar na empresa de Clara. A primeira vez que entrou no escritório, uma mistura de ansiedade e vergonha o invadiu. Ele se sentia um intruso, cercado por pessoas que pareciam tão confiantes e felizes. Clara o apresentou a seus colegas, e ele sentiu os olhares curiosos, alguns até críticos. Esta é a Clara, a fundadora da empresa, e este é Rafael, meu novo colaborador, disse ela, com um sorriso que transmitia apoio. Oi, Rafael. Cumprimentaram alguns, mas ele notou a desconfiança em seus olhares. O passado de Rafael o acompanhava como uma sombra, e ele sabia que precisava provar seu valor. Os primeiros dias foram árduos. As tarefas eram desafiadoras, e a pressão de trabalhar ao lado de Clara, alguém que ele havia machucado tanto, tornava tudo mais difícil. Ele se esforçou para se adaptar, mas a arrogância que sempre o acompanhou ainda lutava para surgir. Nos momentos de frustração, ele se pegava pensando em como Isabela jamais o teria tratado assim. Mas logo se lembrava da superficialidade do relacionamento que teve com ela. Certa manhã, enquanto estava em uma reunião, Clara fez uma apresentação que destacou o crescimento da empresa e os projetos futuros. Rafael a observava com admiração, notando como ela havia se transformado em uma líder forte e inspiradora. Quando ela terminou, ele levantou a mão hesitante. Clara, posso fazer uma sugestão sobre a próxima campanha de marketing? Perguntou, sua voz tremendo. O olhar dela se iluminou. Claro, Rafael. O que você tem em mente? Perguntou Clara, encorajadora. Ele apresentou uma ideia que havia desenvolvido nos últimos dias. Ele se sentia nervoso, mas a maneira como Clara o escutou, sem interrupções, fez com que sua confiança crescesse. Ao final, ela sorriu amplamente. Excelente ideia. Vamos trabalhar nisso juntos, disse ela. E Rafael sentiu uma onda de alívio e satisfação. Com o passar do tempo, ele começou a se sentir parte da equipe. No entanto, a luta interna ainda persistia. Ele queria recuperar sua dignidade e mostrar a Clara que era capaz de mudar. Durante as pausas para o café, ele a observava interagir com os colegas, sempre tão gentil e respeitosa. Aquilo o fazia refletir sobre como havia tratado Clara no passado, e a culpa o consumia. Certa tarde, enquanto estavam sozinhos em uma sala de reuniões, Rafael decidiu que era hora de ser honesto. Clara, eu preciso falar com você sobre o que aconteceu entre nós. Começou, a voz trêmula. Ela o olhou, seu semblante sério, mas compreensivo. O que você quer dizer? Eu percebi que fui um idiota. Troquei algo real por uma ilusão, e isso me machucou mais do que eu poderia imaginar. Você merece alguém que valorize o que realmente importa. Ele disse, com sinceridade. Rafael, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Eu também errei ao não perceber que você estava tão perdido em sua busca por status. Clara respondeu, sua voz suave. Mas você está aqui agora, e isso é o que importa. Eu quero mostrar que posso ser melhor. Quero trabalhar duro, não só pela empresa, mas por você também. Se você me der a chance, eu prometo que não vou desapontá-la novamente. Ele afirmou, determinado. Clara sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Rafael, não se trata apenas de provar algo a mim. É sobre você. Você precisa fazer isso por si mesmo, para se sentir digno. Aquelas palavras o atingiram profundamente. Ele percebeu que a jornada não seria fácil, mas estava disposto a encarar seus demônios,
e a reconstruir sua vida. A gratidão que sentia por Clara era imensa, e ele sabia que, independentemente do que acontecesse, ele precisava encontrar o valor que havia perdido. O dia seguinte trouxe novos desafios, mas Rafael estava mais preparado. Ele se lançou de cabeça nas tarefas, buscando aprender e contribuir. A cada pequena vitória, seu coração se enchia de esperança. Clara o observava, admirando sua determinação, e uma nova dinâmica começava a surgir entre eles. Rafael ainda lutava contra a sombra de seu passado, mas, ao mesmo tempo, sentia que estava reescrevendo sua história. O caminho seria longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo, um passo de cada vez, na esperança de que a confiança e o amor pudessem renascer entre eles. Rafael estava em seu novo ambiente de trabalho, um espaço que antes era apenas um cenário nas histórias de Clara, mas que agora se tornará a sua realidade. A luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas, iluminando o escritório moderno, repleto de plantas que traziam um toque de vida ao ambiente. Era ali, entre as mesas organizadas e os computadores de última geração, que ele começava a entender o que significava trabalho duro, responsabilidade, acima de tudo, humildade. Nos primeiros dias, sua arrogância ainda se manifestava em pequenos momentos. Ele se achava superior, acreditando que sua experiência anterior em uma grande empresa o colocava em um patamar elevado. No entanto, Clara, sempre atenta, observava de maneira silenciosa enquanto ele lutava para se adaptar. Ela sabia que a sua jornada não seria fácil e que Rafael precisava entender que a verdadeira força estava na resiliência. Rafael, você precisa entender que aqui não é apenas sobre cumprir tarefas. É sobre colaborar, ajudar os outros e, principalmente, aprender com os erros, disse Clara, em um tom encorajador, enquanto o acompanhava na sala de reuniões. Eu sei, Clara. Eu só. Ele hesitou, buscando as palavras corretas. Eu só quero provar que sou capaz. E você vai conseguir. Mas não se esqueça de que não está sozinho. Todos nós já passamos por dificuldades, respondeu ela, seu olhar transmitindo apoio genuíno. Com o passar das semanas, Rafael começou a se abrir para a ideia de que o verdadeiro valor do trabalho não estava apenas em alcançar metas, mas em criar laço de confiança com os colegas, em aprender com cada desafio, em se tornar uma versão melhor de si mesmo. Os dias de glória ao lado de Isabela pareciam cada vez mais distantes, como uma lembrança de um sonho que se esvaíra ao acordar. A superficialidade do mundo que havia escolhido uma vez o afastou de Clara, mas agora ele sentia que era o momento de se redimir. Em uma tarde ensolarada, enquanto Rafael organizava alguns documentos, ele ouviu a porta se abrir. Ao olhar para cima, seu coração disparou. Era Isabela, com seu sorriso radiante e um olhar que exibia a expectativa de reencontrá-lo. Ela vestia um vestido elegante que acentuava sua silhueta, e Rafael teve uma breve lembrança dos dias em que a atratividade dela o cativou. Rafael, que surpresa te encontrar aqui! Exclamou Isabela, aproximando-se dele com um brilho nos olhos. Rafael, um pouco nervoso e surpreso, se levantou e manteve a compostura. Oi, Isabela. O que te traz aqui? Eu estava passeando pela cidade e lembrei de você. Achei que poderíamos conversar. Ela sorriu, mas Rafael notou a leve tensão em sua postura. Ele sabia que esta conversa seria um divisor de águas. Na verdade, eu estou muito ocupado com o trabalho, ele começou, hesitando, mas uma parte dele queria saber o que Isabela tinha a dizer. Ah, Rafael, você sempre tão dedicado ao trabalho. Ela riu, mas não havia alegria genuína em sua risada. Eu sinto falta das nossas saídas, daquelas festas incríveis. Não seria bom retomarmos o que tínhamos? Ele respirou fundo, sentindo que o momento que temia finalmente havia chegado. Isabela, eu aprendi muitas coisas desde que terminei com você. Eu percebi que estava buscando o que achava que era felicidade, mas estava apenas me enganando. Isabela franziu a testa, confusa. O que você quer dizer com isso? O que você aprendeu? Eu percebi que o amor verdadeiro não é sobre status ou festas luxuosas. É sobre conexão, respeito, principalmente, sobre ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. E eu não posso voltar a um relacionamento que não me trouxe felicidade real. O sorriso de Isabela se desfez, e uma expressão de surpresa tomou conta de seu rosto. Você não está falando sério, está?
Sua voz continha uma mistura de incredulidade e desdém. Você realmente acha que pode encontrar isso aqui, neste lugar modesto? Rafael sentiu uma onda de determinação. Sim, eu acredito que posso. E mais importante, eu quero. O que você e eu tínhamos não era amor. Era uma ilusão. Eu não posso voltar a viver nessa superficialidade. Isabela olhou para ele. E por um instante, ele viu uma sombra de tristeza em seus olhos. Então isso é tudo. Você não quer mais saber de mim. Não, Isabela. Não da maneira que você deseja. Eu aprendi a valorizar o que realmente importa. E isso não é você. Ele não sabia se estava sendo duro demais, mas sentia que precisava ser honesto. Ela o encarou por um momento, e Rafael percebeu que a jovem rica estava perdendo a máscara de confiança que sempre usou. Você vai se arrepender, Rafael. A vida aqui não é fácil e você vai sentir falta do que tinha. Se sentir falta é o que quer dizer. Então talvez você esteja certa. Mas não do jeito que você imagina. Ele se virou, retomando suas atividades, encerrando a conversa de maneira definitiva. Após a saída de Isabela, Rafael sentiu uma leveza indescritível, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ele não se sentia mais preso à vida que escolhera anteriormente. Aquele encontro serviu como um marco, um lembrete do quanto havia mudado. No fundo, ele sabia que a verdadeira riqueza estava na sinceridade das relações que construía, não nas aparências que agora o cercavam. Nos dias seguintes, Rafael voltou sua atenção para Clara. Ele estava determinado a mostrar não apenas a ela, mas a si mesmo, que era um homem diferente. Ele se dedicou ao trabalho com afinco, buscando sempre ajudar os colegas, aprendendo e crescendo. Cada pequeno gesto de cooperação se tornava uma oportunidade de demonstrar seu novo entendimento sobre a vida. Foi em uma tarde tranquila, enquanto organizavam um evento interno da empresa, que Rafael decidiu que era hora de falar com Clara sobre seus sentimentos. Ele a encontrou em uma sala ao fundo, revisando alguns documentos. Clara, ele chamou, a voz um pouco trêmula. Ela olhou para ele, surpresa. Rafael, o que você precisa? Ele hesitou, mas a determinação tomou conta. Eu queria conversar com você sobre nós. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa pela súbita seriedade dele. Sobre nós? O que você quer dizer? Eu percebi que, por muito tempo, eu fui cego por ambição e superficialidade. Eu deixei passar o que realmente importava. O que eu sentia por você era real. E eu fui um tolo por não ter valorizado. Os olhos de Clara brilharam, mas ela manteve a calma. Rafael, você sabe que eu sempre estive aqui, mesmo quando você se afastou. Eu não sei se posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu não espero que você esqueça. Mas eu quero tentar. Quero mostrar que sou um homem diferente. Alguém que aprendeu com seus erros. Eu sou grato por você ter me dado uma segunda chance, mesmo que eu não merecesse. Clara olhou para ele, analisando cada palavra. O ambiente estava carregado de emoção, e Rafael sentiu que estava mais vulnerável do que nunca. Ele queria que ela visse a sinceridade em seus olhos. E se eu decidir te dar essa chance, o que você vai fazer com ela? Perguntou Clara, sua voz suave, mas firme. Eu prometo que vou valorizar você e tudo o que construímos juntos. Estou preparado para ser um parceiro melhor, alguém que te apoia e respeita. Eu quero que você saiba que o amor verdadeiro não se baseia em condições ou superficialidades, mas na conexão que temos um com o outro. Clara sorriu, sentindo uma onda de esperança e emoção. Eu sempre acreditei que você poderia encontrar seu caminho de volta, Rafael. E eu estou disposta a te dar uma chance. Mas precisamos ir devagar. Eu aceito. Ele sorriu, sentindo seu coração se encher de alegria. Devagar, mas com propósito. Naquele momento, entre olhares sinceros e promessas silenciosas, Rafael e Clara perceberam que o amor verdadeiro tinha a capacidade de renascer, mesmo após as maiores desilusões. Eles estavam prontos para recomeçar, não apenas como amantes, mas como parceiros, prontos para enfrentar os desafios da vida juntos, com um novo entendimento do que realmente importava.